E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Isso é uma das coisas que me chamou a atenção também quando eu vi um vídeo teu que era sobre tatuagem e piercing. Sim. E eu estava falando porque existe uma ala bem radical da religião que diz que não pode tatuagem, não pode piercing, vai pro inferno e tal. E tu vem com uma visão muito mais inclusiva e muito mais interpretativa do que estava sendo dito naquele momento também. Tu se diferencia também porque normalmente as pessoas, inclusive quem não te conhecia e tá vendo aqui, deve estar achando, o cara é religioso, deve ser radical, acho que eu vou pro inferno porque eu não acredito em Deus e tal. Mas na verdade não é por aí, tu deixa mais aberto para entendimento, né? Claro. Os ensinamentos. Jesus, ele quebrou todo esse paradigma. Ele se aproximou de todos os rejeitados. Então a samaritana, né, que não sabe o que é, o samaritano, ele era um judeu que se casou com outras pessoas não são judeus. Então esse casamento contaminou a raça, eles eram odiados, os samaritanos, era tipo chamar o cara endemoniado. Então o samaritano, a viúva pobre, né, a mulher, ele atendeu a prostituta, chegou de encontro a todos aqueles que a sociedade rejeitava. E em momento algum ele falou, agora você vai para o inferno, você se lascou, né? Em momento algum ele diz isso, ele sempre tem uma aproximação de amor, de acolhimento, né? Tem uma mulher, essa foi uma pegada inteligente dos fariseus. Está em João capítulo 8, quem acompanha a Bíblia aí. Jesus está ensinando lá para a galera, de repente os fariseus, que eram um pessoal religioso, era assim o top das galáxias nos dias de hoje, seria o equivalente a um arcebispo, hoje o pessoal criou a coisa do apóstolo, que não existe, tá? Nos dias de hoje não tem essa palhaçada não, era para a época de Jesus, depois a gente explica isso. Tá. Aí vem lá os caras que eram o top das galáxias, eram os doutores da lei, e trouxeram uma mulher adúltera, pega em flagrante. A lei mosaica que estava em vigor na época dava legitimidade para eles apedrejar aquela mulher até a morte. E é uma cena horrível, né? Como eles faziam, eles amarravam a pessoa, enterravam metade do corpo no chão, jogavam um capuz e mandavam pedra. E perguntam para Jesus, foi pego em adultério. A lei, eles estão na lei, né? A era da graça começa só depois da crucificação de Jesus. Jesus está consumado, dali para frente entramos na graça, uma nova era. Ali estava na lei. E perguntam para Jesus, e aí? Né? Ela tem que apedrejar, o que faz? E ele começa a escrever na terra, né? A inferência teológica mais, que eu acho plausível, é que Jesus estava escrevendo o pecado dos caras que estavam com a pedra na mão. Tipo assim, tá bom, você é adulto, você é ladrão, né? Tá falando que ela é adúltera, mas você é mentiroso, né? E começou a escrever, e isso criou um constrangimento naquela galera, e todo mundo largou a pedra e foi embora. Jesus chega para a mulher e ele não fala, agora, desculpa, você vai para o inferno, eu te livrei da pedrada, mas se você morrer, você vai para o inferno. Não, ele falou, olha, cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Um acolhimento de amor, né? Diferente de todo mundo. Então Jesus quebra o paradigma. Quem sou eu para dizer que alguém tatuado, minha esposa tem tatuagem, eu tenho, né? Fiz homenagem ao meu filho, minha esposa também tem, usa piercing, uma orelha cheia de piercing, né? E eu vejo gente com terno e gravata lá no congresso, que o caráter dele é podre, né? Deus vê o coração, né? Você pegar um arquétipo bíblico, tem um João Batista na Bíblia, ele se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, morava no deserto e comia grilo com mel. Era um cara... Grilo com mel? Gafanhoto com mel. Era um cara louco, pro seu tempo um doido. Mas a Bíblia diz que era um cara cheio de Espírito Santo, cheio de amor, de sabedoria, né? Dá ele como referência ali. Então, Deus, ele vê o nosso coração, ele não está preocupado, né? Você riscou o teu corpo, aí você fez uma homenagem, você fez um símbolo que para você tem um sentido, tal. Deus não vai te condenar por causa disso, ele vai te condenar pelas suas ações. Sim. Então, o coração, conheço muito pastor que está no altar, tem programa na TV, terno e gravata, e o cara é um pilantra, um ladrão, sabe? É um Pablo Escobar gospel, né? Pablo Escobar gospel. É bem por aí. Mas como é que tu vê a questão de que tu estava lendo, inclusive, lá no vídeo que eu vi, que existem alguns indícios, não indícios não, mas está meio que escrito lá que se tu fizer tal coisa, tu vai ser punido, tipo, se a mulher usar o colar, ela vai ser punida, se riscar o corpo vai ser punido e tal. Como é que tu... Eu não entendo como é que isso sai, assim, se divide, diz, não, tá escrito na Bíblia, mas não é isso não vai acontecer. Como é que faz essa defesa desse Aí é sentido? Contexto de época, você tem que analisar a Bíblia sob o ponto de vista histórico também. Né? Você tem que entender que naquela época era assim. Na época, por exemplo, na época de Jesus, né, ou até antes, era comum o homem ter mais de uma mulher.
né? Então você podia ter 4 mulheres, era comum. No início da criação teve incesto, teve relações incestuosas, né? Depois o homem podia ter 4 mulheres. Davi teve 700 mulheres, 700. Salomão, filho de Davi, teve 1000 mulheres. Caraca. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, né? Que nem o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho disse chega que... lá, porra, até daqui 2 anos eu te vejo, né? Então, quer dizer, muito tempo. Então, esse era um contexto de época. Se você pegar isso para os dias de hoje, pô, tá valendo, eu posso ter 1000 mulheres aí, né, meu? Posso ter um harém, né? Davi, chegou um momento que ele mentiu, né? Foi um momento específico da vida dele. Ele mentiu para preservar a vida dele. Ele se fingiu de louco, né? Porque ele foi se esconder numa terra, ele matou o gigante Golias. Aí ele foi usar de uma boa astúcia. Ele foi se esconder bem na terra dos filisteus. Tipo assim, ele vai se esconder num local onde ninguém ia imaginar procurar ele. Ele estava lá na base inimiga. O inimigo procurando ele por todo lugar, ele está lá, né? Está na casa do inimigo. Aí reconhecem ele. E ele começa a se fingir de doido, começa a babar, começa a arranhar a porta, fingiu de maluco. Isso é bom. Dizer, né? Isso é aí você vai dizer, pô, Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha a palhaçada que ele fez. Se fosse nos dias de hoje, está possesso, vai para o inferno. Olha o demônio da baba aí. Né? Então, são contextos, você tem que avaliar o ponto de vista histórico daquele momento. Se você pegar pela Bíblia, historicamente, a Terra é plana. Se você pegar as bases bíblicas na Antiguidade, onde a Bíblia foi escrita, né, os conceitos ali, você vai dizer, bom, Terra é plana, porque a Bíblia dá essa referência, né? Tinha uma cúpula em cima, o Sol está perto da Terra, imagina, ele estaria fritando. Sim. Né, se o Sol tiver... Sim, mas é que na visão deles ele é menorzinho, né? Ele fica girando aqui, mas ele... Exato, eles acham que, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho, né? É uma questão de perspectiva. Enfim, é contexto de época, a gente tem que analisar isso daí.